Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver três questõezinhas da banca IBFC, que é uma banca bastante famosa em todo o Brasil. Ela vai fazer a prova para a Polícia Civil do Estado da Bahia. São questões atuais aqui, questões do ano de 2022. E vamos logo para a primeira questão. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal. Bom, a primeira questão ela fala o seguinte: um restaurante aumentou o número de funcionários que antes era 80 e agora passou a ser 100. Assinale a alternativa que apresenta o aumento percentual em relação à quantidade inicial de funcionários. Bom, então essa questão claramente ela trata de porcentagem. Então, o que é que a gente tem que observar primeiro? A gente tem que observar qual é o valor total inicial. Olha o que ele fala: o restaurante aumentou o número de funcionários que antes era 80. Então, o número total inicial era 80. Então, vou colocar aqui 80. Sempre eu falo aqui para vocês que o número total sempre vai corresponder a 100%. Sempre. Então, 80 corresponde a 100%. Vamos ver o que ele falou. E agora passou a 100. Então, no início era 80 e passou a ser 100, ou seja, aumentou. Aí ele fala: assinale a alternativa que apresenta o aumento percentual em quantidade em relação à quantidade inicial de funcionários. Então, se era 80 e passou para 100, aumentou quanto? Então, de 80 para 100, aumentou 20. Então, a gente quer saber, esse 20 corresponde a quantos por cento de 80? Porque ele quer o aumento percentual, certo? Então, eu vou colocar aqui 20 embaixo do 80, porque número de funcionários embaixo de número de funcionários. E aqui, como eu quero descobrir essa porcentagem e eu não sei, eu coloco X. X%. Então, sempre porcentagem embaixo de porcentagem e a outra medida embaixo da outra medida, independente a qualquer que seja valor em reais, seja valor em distância, qualquer que seja. Aqui no caso foi número de funcionários. Pronto, quando a gente faz isso na porcentagem, a gente faz uma multiplicação cruzada, ou seja, a gente multiplica o meio pelos extremos. Então, aqui eu vou multiplicar a esquina, ou seja, eu vou multiplicar 80 vezes x, vou colocar aqui do lado, 80 vezes x dá 80x, igual, aqui agora eu vou fazer 20 vezes 100, eu vou conservar aqui para fazer no próximo passo, então 20 vezes 100, certo? Então, eu quero encontrar o valor desse x aqui, eu vou conservar essa primeira parte para responder esse lado aqui primeiro, então aqui fica 80x igual a 20 vezes 100, sempre que eu tenho multiplicação que envolva zeros, eu posso multiplicar os dois números que é diferente de zero, ou seja, 2 vezes 1 dá 2, e a quantidade de zero eu coloco do lado, então tem 1, 2, 3, então aqui eu vou colocar 3 zeros, então aqui eu coloco 1, coloco 2, coloco 3. Pronto, como eu quero encontrar o valor do x, eu vou isolá-lo, deixar sozinho de um dos lados, então fica x igual, esse número aqui eu vou conservar, o 2000, e o 80 ele está do lado do x multiplicando, só que ele tem que passar para o outro lado. Ele vai passar com a operação inversa da que ele está aplicando aqui. Aqui ele está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Então fica 2000 dividido por 80. Divisão com zeros, para simplificar eu posso cortar um zero de cada um. Então aqui simplesmente vai ficar x igual 200 sobre 8, que é o mesmo que 200 dividido por 8. Vou fazer aqui do ladinho. Então, 200 dividido por 8. Então, o 2 dá para dividir por 8? Não dá. Então, vou pegar todo o 20. 20 por 8 vai dar 2. Por quê? Porque 8 vezes 2 dá 16. Eu coloco o 16 aqui e faço a subtração para ver quanto sobrou. 20 menos 16 sobra 4. Agora, eu vou descer esse zero aqui que eu não usei. Então, 40 por 8 dá 5. Então, aqui a resposta é 25, ou seja, 25%, que está aqui, ó. Letra B, certo? Agora vamos para a próxima questão, que é a questão 2. Aqui é uma questão atrás da outra. Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado para vocês poderem visualizar melhor. Depois eu puxo para o lado novamente. Então, aqui a questão 2, ela fala o seguinte: são necessários 60 pedreiros para construir um pequeno prédio em 40 dias. Assinale a alternativa que apresenta quantidade de pedreiros que uma construtora necessitará para construir o mesmo prédio em outro local e totalmente idêntico, só que em apenas 30 dias. E agora, essa questão a gente tem que olhar que ela segue uma proporção. Então, se ela segue uma proporção, ela vai ser por regra de 3. Por quê? Como é que a gente vai organizar?
Eu vou fazê-la aqui no mesmo corpo do texto. Observe o seguinte, ele fala, são necessários 60 pedreiros para construir um prédio em 60 dias. Então eu vou colocar aqui, pedreiros, vou colocar apenas o pedre. E aqui eu vou colocar dias. Observe que eu vou montar um esquemazinho para colocar os valores. Então, quantos pedreiros são inicialmente? Então, são 60. E quantos dias? 40. Aí ele continua, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de pedreiros que uma construtora necessitará para construir o mesmo prédio em outro local e totalmente idêntico, só que em apenas 30 dias. Então, na linha do dias, eu coloco 30. Pronto. E na linha do pedreiros eu coloco quanto? Eu não sei, é o que ele está pedindo, ele está perguntando quantos serão necessários. Então eu vou colocar aqui um X. Pronto, aqui é uma regra de 3. A regra de 3, simples, ela é o que? A gente vai multiplicar de forma paralela, de forma reta. Ou seja, aqui esse eu vou multiplicar com esse e esse eu vou multiplicar com esse. Mas a gente tem que olhar o seguinte, essa regra é diretamente proporcional ou inversamente? Como a gente vai saber? A gente tem que avaliar o seguinte, aqui observe que eu diminuí a quantidade de dias. Eu diminuindo a quantidade de dias, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de pedreiros? E agora a gente tem que pensar isso, porque 60 pedreiros constroem esse prédio em 40 dias. Só que agora eu diminuí o número de dias, então eu vou aumentar o número de pedreiros ou diminuir? Se eu diminuir o número de pedreiros, eles não vão fazer o mesmo prédio, então eu tenho que aumentar o número de pedreiros, certo? Então eu posso fazer o seguinte, se eu vou aumentar o número de pedreiros, eu posso multiplicar reto aqui, ou eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma seta aqui para cima. Quando eu coloco essa seta para cima, eu vou inverter esse sentido aqui. Então o X vai subir e o 60 vai descer. Então isso aqui é o mesmo que X, e embaixo 60. E aqui vai ser 40 e embaixo é 30. Pronto. Então como é que fica aqui? Aqui vai ficar... vou multiplicar de forma cruzada agora. Por quê? Porque eu descobri que é uma regra de 3 inversamente proporcional, ou seja, se eu diminuir um valor, eu vou ter que aumentar o outro. Então eu inverto um dos lados, pode ser qualquer um dos lados. Então eu inverti aqui, o X passou para cima, o 60 para baixo, e eu já fiz uma igualdade. Observe que ficou X sobre 60 igual 40 sobre 30. Há várias formas de fazer, até de cabeça dá para fazer, só que aqui é uma das que eu achei mais fácil. Então aqui agora eu vou multiplicar de forma cruzada, ó. Então aqui vai ficar X vezes 30 ou 30x igual a 60 vezes 40. Vou repetir aqui, 60 vezes 40. 30x eu conservo para poder resolver o outro lado. Aqui, multiplicação com números que envolvem zero. Eu multiplico os dois que não tem zero. Então, 6 vezes 4 dá 24. E acrescento os dois zeros na resposta. Então, ficou 30x igual 2.400. Então, eu quero encontrar o valor do x. Eu conservo ele. Então, fica x igual... Conservo 2.400. E o 30 que está do lado do x multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Agora, divisão que envolve zeros, eu posso fazer o seguinte, ó, simplificar, sempre eu posso fazer isso. Então ficou x igual 240 por 3. Vou fazer aqui em cima. Fazer aqui 240 dividido por 3. 2 não dá para dividir por 3, então eu vou pegar o 24. 24 por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. Então, 24 menos 24, 0. Sobrou 0. Agora eu não usei esse 0, então eu vou descer. Então, 0 dividido por 3 dá 0. Então, 240 por 3 dá quanto? Dá igual a 80. E 80, aqui do ladinho aqui, perdão pela divisão que vocês não viram, mas está aqui. Então, 80 é a letra C, que está aqui, tá vendo? Então, vamos agora para a última questão desse vídeo, que é a questão 3. Qualquer dúvida aí que vocês venham ter no vídeo, pessoal, vocês podem perguntar nos comentários. Pode deixar o like aí, compartilhar com seus colegas. E vamos para a questão 3. Deixa eu dobrar aqui para facilitar. Pronto. Agora vamos ler a questão 3 da banca IBFC. A questão 3, ela fala o seguinte... Alicia guardou 3/10 de seu salário na poupança e com 1/10 do salário ela pagou o aluguel. Assinale a alternativa que apresenta que fração do salário de Alicia sobrou. Então essa questão aparentemente ela é bastante simples.
Ela fala que ela tem um salário, ela pegou 3 décimos. O que quer dizer 3 décimos? Quer dizer, isso aqui de uma fração, quer dizer que ela tem uma parte, eu vou desenhar aqui em forma de um retângulo. Vamos supor que aqui seja o salário dela, que ela dizer que ela dividiu em 10 partes. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre que tiver uma fração, a gente encara dessa forma. 3 décimos, a parte que está embaixo da fração é o que a gente tem. Então, aqui tem uma coisa dividido por 10. Ela disse que ela fez o quê? Pegou 3 décimos do salário e guardou. Então, 3 décimos, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, certo, pessoal? Aí continuou. E com 1 décimo do salário, ela pagou o aluguel. Então, ela já guardou 3 décimos e pegou mais 1 décimo e pagou o aluguel. Então, na verdade, ela pegou 1, 2, 3, 4 décimos do salário. Aí ele falou aqui: assinale a alternativa que apresenta que fração do salário de Alicia sobrou. Então, se ela guardou 3 décimos e pegou mais 1 décimo, ou seja, se 4 décimos ela consumiu ou guardou, então sobrou quantos décimos? Olha quanto sobrou aqui, pessoal. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, certo? Então sobraram 6 décimos. Então sempre dessa forma é uma forma melhor da gente encarar uma fração do que a gente pegar a fração, subtrair, fazer soma, subtração de fração. Então se a gente conseguir transformar dessa forma é super simples. Então 6 décimos aqui é a letra D, certo? Então qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Comentam, compartilham bastante. E não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E até a próxima.